E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim, bem-vindos ao canal Apollo Fisioterapia. E são minutos de leitura do canal Apollo Fisioterapia. Nós estamos no vídeo 4 do capítulo 9 do livro do John West. Nós estamos lendo todo o livro do John West e se você não acompanhou os outros vídeos, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você também pode acessar o canal Apollo Fisioterapia aqui do YouTube e lá você se inscreve no canal e segue ali a playlist do Minutos de Leitura. Esse é o vídeo 4 que nós estamos fazendo do capítulo 9 que fala sobre o sistema respiratório durante o esforço. Vamos lá então, vamos dar início à leitura de hoje. Vamos lá então, pessoal, nós vamos dar início, dar continuidade aqui, né? O vídeo de hoje nós vamos dar início, mas vamos dar continuidade ao capítulo que nós estamos falando aqui sobre o sistema respiratório sob esforço. Beleza? Vamos iniciar o nosso cronômetro e vamos aqui começar então a ler sobre narcose do gás inerte. Então nós terminamos falando da doença de descompressão e agora vamos falar da narcose do gás inerte. Onde ele fala o seguinte: embora nós geralmente pensemos no nitrogênio como um gás inerte, ou inerte fisiologicamente, né? Em altas pressões parciais ele pode afetar o sistema nervoso central. Uma profundidade de cerca de 50 metros, uma sensação de euforia, não diferente daquela após um martini ou dois, tendo-se conhecimento de mergulhadores que ofereceram o seu adaptador bucal aos peixes. As mais altas pressões parciais desenvolve-se perda de coordenação e eventual coma. Então aí a curiosidade, né, que eles têm esse efeito de euforia. O mecanismo de ação não está compreendido, mas pode estar relacionado com a alta solubilidade em gordura, água do nitrogênio, que é uma propriedade geral de agentes anestésicos. Outros gases, como hélio e hidrogênio, podem ser usados a muito maiores profundidades sem efeitos narcóticos. Toxicidade do oxigênio. Vimos anteriormente que a inalação de oxigênio a 100% a 1 atmosfera pode causar lesão no pulmão. Uma outra forma de toxicidade é a estimulação do sistema nervoso central, levando a convulsões quando a pressão de oxigênio excede consideravelmente 760 milímetros de mercúrio. As convulsões podem ser precedidas por sintomas premonitórios, tais como náusea, zumbido auditivo e abalos na face. A probabilidade de convulsão, dependendo da pressão de oxigênio inspirada e da duração da exposição, é dependente, né? E é aumentada em indivíduos quando estiver exercitando-se, quando estiver se exercitando. A uma pressão de oxigênio de 4 atmosferas, convulsões frequentes ocorrem dentro de 30 minutos. Em mergulhos cada vez mais profundos, a concentração de oxigênio é progressivamente reduzida, a fim de evitar efeitos tóxicos centrais, e pode eventualmente ser menor do que 1% uma pressão de oxigênio inspirada normal. O mergulhador amador com equipamento autônomo não deve nunca encher seu cilindro com oxigênio, por causa do perigo de uma convulsão embaixo d'água. Entretanto, o oxigênio puro é às vezes usado pelos militares para mergulhos rasos, porque um circuito fechado de respiração com absorção de CO2 não deixa bolhas denunciadoras. A base bioquímica dos efeitos deletérios da pressão alta de oxigênio no sistema nervoso central não está completamente compreendida, mas provavelmente é a inativação de certas enzimas, especialmente a desidrogenase, contendo grupamentos sulfidrila. A terapia com A2 hiperbárico. Aumentar a pressão de oxigênio arterial a um nível muito alto é útil em algumas situações clínicas. Uma é o envenenamento grave de CO, no qual a maior parte da hemoglobina fica ligada ao monóxido de carbono, e por essa razão é indisponível para transportar oxigênio. Pela elevação da pressão de oxigênio inspirada para 3 atmosferas em câmara especial, a quantidade de oxigênio dissolvida no sangue arterial pode ser aumentada em cerca de 6 ml para cada 100 ml de sangue. E assim, necessidades dos tecidos podem ser satisfeitas sem hemoglobina funcionante. Ocasionalmente, uma crise anêmica é tratada deste modo. O oxigênio hiperbárico também é útil para o tratamento de gangrena gasosa, porque o organismo não é capaz de viver em um ambiente de alta pressão de oxigênio. Uma câmara hiperbárica também é útil para tratar doenças de descompressão, como a gente viu anteriormente, né? O fogo e a explosão são riscos seríssimos
de uma atmosfera de O2 a 100%, especialmente uma pressão aumentada. Por essa razão, o O2 em uma câmara de pressão é administrado por máscara e a própria câmara é enchida com ar. Vamos lá, vamos entrar agora no item atmosferas poluídas. Infelizmente, uma atmosfera poluída está se tornando um ambiente cada vez menos incomum à medida que aumenta o número de veículos e motores e indústrias. Os principais poluentes são vários óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre, ozônio, monóxido de carbono e vários hidrocarbonetos e materiais particulados. Destes, o óxido de nitrogênio, os hidrocarbonetos e o monóxido de carbono são produzidos em grande quantidade pelo motor de combustão interna. Os óxidos de enxofre principalmente vêm das usinas termoelétricas e o ozônio é a forma principal da atmosfera pela ação da luz solar sobre o óxido de nitrogênio e os hidrocarbonetos. A concentração de poluente atmosférico é grandemente aumentada por uma inversão de temperatura que impeça o escapamento normal do ar quente na superfície da atmosfera. Os óxidos nitrosos causam inflamação no trato respiratório superior e irritação ocular e são responsáveis pela nebulosidade amarela do smog. O óxido de enxofre e o ozônio também causam inflamação brônquica e o ozônio, em alta concentração, pode produzir edema pulmonar. O perigo do monóxido de carbono é sua propensão a fixar-se na hemoglobina, como a gente já viu, e os hidrocarbonetos cíclicos são potencialmente cancerígenos. Ambos esses poluentes existem na fumaça do tabaco, que é inalada em alta concentração, em muitíssima alta concentração do que qualquer outro poluente atmosférico. A evidência de que alguns poluentes atualmente atuam sinergicamente, isto é, as suas ações combinadas excedem a soma da sua ação individual. Todavia, é necessário mais pesquisa nesse campo. Então, a soma das ações teriam mais potencial. Muitos poluentes existem sob a forma de aerosol, isto é, partículas muito pequenas que permanecem em suspensão no ar. Quando o aerosol é inalado, o seu destino depende do tamanho das partículas. As partículas são removidas pela impactação no nariz. Aqui então nós vamos falar de sistemas de defesa, né? Isso significa que as partículas incapazes de fazer curvas rapidamente, em virtude de sua inércia, colidem com a mucosa úmida e ficam aprisionadas. As partículas do tamanho médio depositam-se nas pequenas vias aéreas e em outras localizações em virtude do seu peso. Isto é chamado de sedimentação e ocorre especialmente quando a velocidade do fluxo é subitamente reduzida por causa do enorme aumento da área total combinada da secção transversa. Então, conforme vai diminuindo a resistência, o fluxo vai caindo. As menores partículas, que são as de 0,1 micron de diâmetro, atingem os alvéolos, onde alguma deposição ocorre através da disfunção até as paredes. Muitas pequenas partículas não são depositadas absolutamente, sendo exaladas com a respiração seguinte. Uma vez depositada, a maioria das partículas são removidas por vários mecanismos de retirada. As partículas que depositam sobre a parede brônquica são varridas por cima da escada rolante do muco, que é impulsionado pelos cílios e elas ou são deglutidas ou expectoradas. Entretanto, a ação ciliar ela pode ser paralisada por irritantes inalados. As partículas depositadas nos alvéolos são principalmente engolfadas por macrófagos que saem pelo sangue e pelo sistema linfático. Respiração de líquido. É possível aos mamíferos sobreviver durante algumas horas respirando líquido em vez de ar. Isso foi demonstrado pela primeira vez em camundongos, em soro fisiológico, no qual a concentração de O2 foi aumentada pela exposição do O2 a 100% a uma pressão de 8 atmosferas. Subsequentemente, camundongos, ratos e cães sobreviveram a um período de respiração com fluorcarboneto exposto ao O2 puro a 1 atmosfera. Esse líquido possui uma alta solubilidade do O2 e CO2 em animais que retornaram com sucesso à respiração do ar. Como líquidos têm uma densidade viscosa e muito maior do que o ar, o trabalho de respiração é enormemente aumentado. Entretanto, a oxigenação adequada do sangue pode ser obtida se a concentração inspirada for suficiente. Curiosamente, um problema sério é a eliminação do CO2. Vimos anteriormente que a difusão dentro das vias aéreas é principalmente responsável pela troca gasosa, que ocorre entre os alvéolos e os brônquios terminais, ou respiratórios.
onde o fluxo de volume ou convectivo assume. Tanto que as taxas de difusão dos gases em líquidos são muitas ordens de magnitude muito lenta do que as fases gasosas. Isso significa que uma grande diferença de pressão parcial do CO2 entre o alvéolo e o bronco terminal precisa ser mantida. Os animais respirando líquido, por essa razão, comumente desenvolvem retenção de CO2 e acidose. Observe-se que a pressão de difusão do O2 pode sempre ser elevada aumentando a pressão de oxigênio expirada, mas essa opção não está disponível para ajudar a eliminação do CO2. Beleza? Pessoal, esse foi o 4º vídeo aqui do capítulo 9, nós estamos terminando esse capítulo também. Fica aqui comigo, não esquece de curtir os vídeos do canal Apolo Fisioterapia e até o próximo vídeo aqui no canal Apolo Fisioterapia. Grande abraço a todos.